no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A polêmica marcada pela desobediência e indisciplina política e partidária. O deputado federal Yuri do Paredão decidiu esquecer o passado bolsonarista que o ajudou a chegar à Câmara Federal em 2022, se transformou em um dos mais fiéis aliados ao presidente Lula e despertou a ira do Comando Nacional do PL. Como desdobramento dessa indisciplina, o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, encaminhou ao diretório estadual do PL no Ceará pedido de expulsão de Yuri do Paredão dos quadros da legenda. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Eleito no embalo da popularidade do então presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Yuri do Paredão contrariou a orientação do Partido Liberal e, por indisciplina, corre o risco de ser expulso. Yuri, que em 2022 recebeu 90.425 votos, exerce o primeiro mandato e, na Câmara, esqueceu as diretrizes do PL como partido de oposição. Passou a acompanhar a agenda do governo Lula. Um dos episódios que irritaram o Comando Nacional da Legenda aconteceu na região metropolitana do Cariri, quando Yuri do Paredão se juntou à comitiva presidencial, fez fotos, gravou vídeos ao lado do presidente Lula e fez o L, gesto que desagradou a direção nacional do PL e provocou ironias de lideranças regionais do partido. O deputado federal André Fernandes não perdeu a oportunidade para dar uma estocada no colega de bancada e disparou, abre aspas, deputado do PL, que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil, em foto, tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem honra em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido, fecha aspas. Escreveu André Fernandes, que tem sido um dos mais ferrenhos defensores do ex-presidente Bolsonaro. Mesmo diante das pressões e cobranças, Yuri se manteve firme na agenda do governo Lula. Votou contra a orientação do partido e viajou ao lado dos ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, Comunicação Social, para inaugurar um novo sistema da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, no estado de Pernambuco. Mais uma vez, Yuri do Paredão, que se encontra de licença do mandato na Câmara Federal, saiu em fotos e fez o L, referência do presidente Lula com os ministros. Como resposta, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, encaminhou ao Diretório Estadual do Ceará o pedido de abertura de processo de expulsão de Yuri do Paredão do partido. Ainda segundo Valdemar, Yuri parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. É polêmica, jornalista Beto Almeida, o deputado federal Yuri do Paredão, que recebeu em 2022 pouco mais de 90 mil votos, se encontra de licença hoje da atividade parlamentar na Câmara Federal. No lugar dele está a Priscila Costa, que é vereadora pelo PL em Fortaleza. E no meio desse debate, dessa polêmica, há sim muita irritação do Comando Nacional do PL, que considera Yuri do Paredão um ponto fora da curva dentro do partido. São 99 deputados federais. Aqui no Ceará, o PL elegeu 4 deputados federais. Além de Yuri do Paredão, tem o André Fernandes, que é o campeão de votos. Tem também Jaziel Pereira e o deputado estadual Mano Júnior, Mano. Ele que também é um dos mais votados. São 4 deputados federais do PL. 2 seguem à risca a linha do bolsonarismo, no caso André Fernandes e Jaziel Pereira. Os outros 2, Mano Júnior e o Yuri do Paredão, optaram pelo governismo. E como consequência, nesse caso, Yuri do Paredão, numa linguagem popular, jornalista Beto Almeida, aloprou. Disse que é governo, posa nas fotos ao lado das lideranças petistas, faz o L, como bem mostram as imagens aqui nos canais do jornal Alerta Geral, e aí
Agora, Yuri do Paredão, que está pouco preocupado com essa ameaça de expulsão, pode sim ser excluído dos quadros do PL. Quais são as consequências para Yuri do Paredão, jornalista Beto Almeida, diante dessa desobediência e da indisciplina partidária, além, naturalmente, do quadro real de expulsão? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Você usou uma expressão correta. A diferença aí dos dois parlamentares do PL, os dois deputados federais do Ceará, do PL, na bancada, e que hoje manifestam apoio mais expressivo, mais explícito, é que um aloprou. O Mano Júnior, o Júnior Mano, né? Ele, na realidade, ele tem um posicionamento que desagrada, sim, ao PL, que desagrada ao bolsonarismo, pela proximidade, inclusive, em pautas que ele acaba votando e que contraria orientações do PL. Mas ele não chegou a nenhum ponto, por exemplo, de fazer o que o Yuri vem fazendo. E a gota d'água foi exatamente esta foto da semana passada, lá em Salgueiro, quando foram acionadas as bombas de transposição do eixo norte aqui para as águas do São Francisco, aqui para o estado do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, quando ele chegou a pousar com ministros do governo Lula, dizendo, fazendo o L. Aí foi demais. Foi demais, inclusive, para o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, que não tem por tradição, diga-se de passagem, dizendo, pedir a expulsão de parlamentares do PL, mesmo com essas intransigências ou essas infidelidades. Ainda assim, o recado ali, Luciano, é muito claro. O Valdemar, ele quer conter, na realidade, esse tipo de situação dentro do Partido Liberal. Ele quer literalmente mandar um recado duro para a bancada e dizer o seguinte, olha, quem avançar o sinal vai ter problemas. Esse é um caso específico, mas não poderá ficar assim. Então a bancada entendeu isso como um gesto forte do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de que não vai admitir esse tipo de infidelidade. Se vai conseguir alcançar isso ou não, ainda é um ponto a se perceber de como isso, essa medida forte, essa atuação forte do Valdemar, que foi considerada assim necessária e estratégica, como é que isso vai afetar os demais? Aí você pergunta, e qual é o reflexo disso para o Yuri? Olha, ele não deverá pedir, de fato, o nome, a saída do candidato, a desfiliação. Agora, o que acontece, Luciano? O Yuri, ele vai perder todas as posições que ele tem hoje nas comissões permanentes da casa, ele participa inclusive de comissões parlamentares de inquérito, então ele não vai mais estar presente em nenhuma dessas comissões, o que significa dizer que politicamente ele perde ali um espaço político, ele perde um pouco mais de visibilidade, ele perde um pouco mais de protagonismo, mas me parece que o Yuri do Paredão não está muito preocupado com esse protagonismo político. Qual é o protagonismo que ele tem, qual é a preocupação dele nesse aspecto? O Yuri do Paredão está no exercício da atividade parlamentar, tem os canais abertos junto ao governo federal para capitalizar, para transferir, conseguir recursos e obras para os municípios onde ele tem votação, principalmente na região sul do Ceará, na região do Cariri, e ele está pouco preocupado com essa possível repercussão negativa. Agora, você tem razão no aspecto, Beto Almeida. O presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não tem esse histórico ao dirigir o partido de pedir expulsão de militantes e filiados, de detentores de mandatos, mas as cobranças foram tão fortes para o Comando Nacional do PL se posicionar e deixar escrito, bem escrito, como exemplo: a indisciplina não será tolerada, principalmente nesse caso que acabou se transformando em deboche, porque na campanha eleitoral de 2022, ali no mês de outubro, às vésperas do primeiro turno, Yuri do Paredão era um dos mais ardorosos defensores da bandeira do bolsonarismo. Exatamente. Bolsonaro perdeu. E na primeira oportunidade, Yuri já foi buscar o guarda-chuva do governo federal, se aliou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí foi pro deboche, como eu usei esta palavra, ao tirar as fotos ao lado das lideranças dos petistas, do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que gerou irritação
entre as lideranças nacionais do PL. E o caminho de expulsão está aberto. É pouco provável que haja mudança nesse tipo de postura da presidência nacional do PL. Como consequência, você já nos antecipou, Yuri do Paredão perde as regalias proporcionadas pelo PL aos detentores de mandato e certamente fica também sem o bolo dos recursos do fundo eleitoral que iriam beneficiá-lo em 2026 se ele permanecesse nos quadros do PL. E também, Luziano, tem um fato de que o Yuri é um jovem parlamentar, ele é um estreante na vida pública, na vida parlamentar, como primeiro mandato. Isso passa também a ideia que não é boa para a imagem de um político que está entrando na atividade, desse oportunismo, que é tão criticado, o oportunismo político, de você pular de galho em galho, ele que foi eleito exatamente na esteira do bolsonarismo, como um aliado de 4 costados de Bolsonaro, do PL, defendendo as bandeiras do partido, do governo Bolsonaro, e agora, na primeira oportunidade, ele já pula e muda, como se muda de roupa, como se troca de cueca, de calça. Então isso também pode ter certos reflexos. Eu sei que você e muitos ouvintes podem nos dizer o seguinte: e será que isso vai ter reflexo junto ao eleitorado? Olha, não sei, mas que é ruim para a imagem de um parlamentar jovem, iniciante, estreante na carreira política, sem coerência, sem nenhuma liga ideológica. Ninguém consegue, Luziano, também ir muito longe, sendo uma espécie assim de ponto solto no meio do mundo, se agregando como uma bactéria que se agrega a qualquer outra que encontra pelo caminho. Beto Almeida, mas diante dessa situação, já com o processo de expulsão aberto, Yuri do Paredão já está pensando nos novos destinos partidários. Já tem gente aí querendo fazer convite, Yuri já recebeu convites de siglas que estão legalizadas no Ceará? Pois é, aí começam as especulações confirmando a expulsão, qual seria o destino, a nova casa política de Yuri do Paredão. PT seria o sonho dele, mas diz que não tem espaço para o PT, né? Ele não tem espaço lá no PT. Então pode ser, lógico, tem que ser uma outra sigla do arco de aliança aqui no estado do Ceará, uma sigla aliada. E essa sigla pode ser o Republicanos, que é hoje presidido por Chiquinho Feitosa, o suplente de senador Chiquinho Feitosa. Então tá aí a possibilidade de Yuri do Paredão já ingressar no Republicanos, que é hoje um partido da base aliada.